1. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Respostas às perguntas acerca do casamento. Nós vamos ler do versículo 1 a versículo 5. Paulo diz assim aos Coríntios: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para que vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós queremos nesta noite, Pai, antes de orarmos, agradecendo a Deus pela vida dos casais que aniversariam em agosto, e por todos os casais que aqui se encontram e representam a sua família, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, ouvir a Tua palavra, e pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha acesso ao nosso coração, para se há alguma coisa que não está bem, que precisa ser mudado, se há algo novo que precisa ser acrescentado, ou se há algo, ó Deus, na nossa vida, que precisa, ó Deus, ser removida, que isso possa ser feito através da ministração da Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Pai, para que nós estejamos em acordo com a Tua vontade nas nossas vidas. Você pode dizer isso? Seja feita, Senhor, a Tua vontade na minha família, no meu casamento, assim como ela é feita no céu. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar, querido. A palavra de Deus, ela sempre esteve contextualizada, em alguns casos até à frente do seu tempo. Quando nós lemos um texto como esse hoje, parece que para nós é um texto comum. Mas eu quero dizer que quando Paulo escreveu essas palavras à igreja em Corinto, numa sociedade oriental, onde a mulher tinha um papel de somenos importância, onde a mulher era considerada um zero à esquerda e não à direita, o apóstolo Paulo estava aqui de uma maneira arrojada e até mesmo inovadora, falando sobre algo que não era comum para aqueles dias. Porque quando ele diz, a mulher conceda ao seu marido aquilo que lhe é devido, e o marido também a esposa, quando ele diz que o marido não é dono do seu próprio corpo, mas a mulher, sim, é dona do corpo desse marido, Paulo estava chocando aquela sociedade patriarcal, oriental, tremendamente, podemos chamar hoje, né, desse adjetivo que muitas mulheres usam, né, machista. Sim, aquela sociedade era uma sociedade machista, mas a palavra de Deus, ela chega para dar uma visão mais ampla, uma visão mais alargada daquilo que significa a mulher e o homem dentro do casamento. Mas nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo, quando falou essas palavras, ele não estava apenas tratando da parte sexual, porque o texto fala claramente sobre relacionamento íntimo do casal. Mas eu quero nessa noite ir além desse relacionamento íntimo do casal. Eu quero falar sobre essa concessão. Cada um conceder ao outro aquilo que lhe é devido. A palavra concessão, usada por Paulo aqui, ela é de uma sabedoria e de uma complexidade ao mesmo tempo tremenda. Porque quando você fala de conceder alguma coisa, você está falando de
doar alguma coisa, de dar uma dádiva, né, a alguém. Mas quando você entende que quando marido e mulher fazem isso um ao outro, eles não estão fazendo um favor, mas ao mesmo tempo uma obrigação. Então a palavra concessão, ela toma duas formas, né? O amor, o cedimento, o carinho, dar aquilo que talvez alguém não mereça, né? Porque concessão é isso, mas ao mesmo tempo entender que existe um compromisso que foi firmado diante de Deus, que tem a ver com a obrigação que o marido tem para com a esposa e o esposo tem para com o marido tem com a esposa e a esposa com o seu marido, né? Na verdade, nós devemos considerar que nós temos uma dívida impagável com o nosso cônjuge, né? O marido deve entender assim, quando ele contempla a sua esposa, e diz: olha, eu tenho uma dívida impagável com a minha esposa. Tudo que eu fizer por ela, eu não vou conseguir pagar essa dívida nunca. E da mesma forma, a esposa, quando olhar para o seu marido, deve ter essa visão. E essa dívida, querido, ela não pode ser cobrada, porque senão perde-se o sentido da palavra concessão em amor, né? Quando você tem uma dívida com alguém, e alguém te cobra porque tem um documento assinado que você precisa pagar, você faz por obrigação. Mas quando alguém tem uma dívida com alguém, que não é uma dívida, vamos dizer assim, legal, mas é uma dívida de gratidão, né? Você sabe o que é isso? Que às vezes você tem pessoas que não é que você assinou um documento, não é que você tem um contrato assinado, não é nada disso. Mas você, com algumas pessoas, você tem uma dívida de gratidão. Então, quando essas pessoas precisam de você, você não vai fazer alguma coisa por elas, porque simplesmente você tem um documento que te obriga a fazer. E aí nós começamos a entender aquilo que Jesus falou quando disse: se alguém te obriga a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Porque a primeira era uma questão de imposição, mas a 2ª milha é uma questão de concessão. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre essa imposição de amor, sobre essa concessão de amor que muitos casais estão esquecendo. Marido e mulher precisam estar atentos à necessidade um do outro. Irmãos, a gente vive num mundo corrido demais, né? Às vezes a gente não tem tempo para fazer as coisas básicas da vida, dada essa correria. Porque estas necessidades que nós devemos perceber um no outro, às vezes passam desapercebidas. Por quê? Porque nós estamos na correria. E outra coisa, a necessidade da esposa e do marido, dentro da vida conjugal, ela muda de acordo com as circunstâncias e com o tempo. Uma esposa que está iniciando no casamento e que ainda não tem filhos, tem uma necessidade em relação ao seu marido. Quando os filhos chegam, ela tem outras necessidades. Quando esses filhos começam a crescer, ou de repente ela termina uma faculdade, vai trabalhar, e também tem grande parte do seu tempo tomada pelos seus afazeres fora de casa, essas necessidades tornam a mudar também. Então nós percebemos que não é uma necessidade única, igual uma vida inteira. Razão pela qual muitos maridos, às vezes, quando a esposa reclama de alguma coisa que está faltando, eu não estou falando de coisas materiais somente, mas principalmente atenção, tempo, né? Dedicação, importar-se com a esposa. Muitas vezes a esposa fala e o marido diz assim: mas eu não te dou isso já há tanto tempo. Só que justamente, queridos, o tempo passa e as necessidades mudam. E às vezes o marido acha que aquilo que ele já faz igual há tantos anos supre toda a necessidade da esposa e vice-versa. Acontece também no caso da esposa em relação ao seu marido, né? Há coisas, querido, às vezes por causa dessa correria a gente não percebe, mas as necessidades reais. Você poderia distinguir hoje quais são as necessidades reais e atuais do seu cônjuge?
da sua esposa e do seu marido? Talvez se a gente fizesse um exercício de memória, né, nós começássemos a lembrar das coisas que a gente faz. Imediatamente, quando alguém recebe uma pergunta assim, ele vai dizer, mas eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando você saber quais são as necessidades reais e atuais da pessoa com quem você vive como seu marido ou como sua esposa. Há pessoas que agem no casamento, né, como aquele médico que o paciente entra no consultório e, por ter tantos pacientes para atender naquele dia, principalmente os médicos que atendem pelo Estado, né, eles de cabeça baixa estão, de cabeça baixa continuam. E às vezes fazem meia dúzia de perguntas sem olhar sequer direito nos olhos do paciente. E dali a alguns minutos, sai aquele paciente com uma receita para ir à farmácia, comprar remédios, que na maioria das vezes não vão resolver o seu problema. Por quê? O médico vai dizer, mas eu tenho tanta gente para atender, eu não tenho tempo para perder. Eu faço as perguntas básicas e, com a minha experiência de médico de tantos anos, eu imagino logo o que está acontecendo e aí eu prescrevo o remédio e digo, o próximo. Irmãos, o que eu estou falando, você sabe que tem acontecido. Mas isso tem acontecido também no casamento. Há muita esposa que não consegue olhar nos olhos do marido e conversar com ele sobre alguns assuntos. Há muitos maridos que já faz tempo que ele faz as mesmas coisas e ele acha que isso é suficiente. Ele acha que isso já é o bastante para que a sua esposa se sinta uma mulher feliz e realizada. Cada um conceda ao outro aquilo que lhe é devido. Mas eu quero dizer, essa dívida não é só uma dívida legal, porque afinal de contas eu agora sou seu marido, sou sua esposa, e segundo a lei de Zagalo, você vai ter que me engolir. Irmãos, tem muita gente vivendo assim. Me espanta hoje o número de casais que convivem debaixo do mesmo teto, mas que têm um acordo, eu para lá e você para cá. Casais que convivem debaixo do mesmo teto e por uma questão financeira, monetária, de bens, não tem como vender a casa porque vendendo não vai dar para comprar duas. Então entra num acordo. Nós vamos convivendo aqui, você para lá e eu para cá, já dormindo em quartos separados e os filhos assistindo tudo isso. Cada um conceda ao outro aquilo que lhe é devido. Será que esse é o devido que a palavra de Deus nos fala? Queridos, existem necessidades, né, de tempo, de atenção, principalmente as esposas, né, precisam mais desse tempo e dessa atenção. Necessidades de suporte financeiro, né, porque às vezes os dois trabalham, né, mas o salário de um é menor do que o outro. Os dois trabalham, mas um ficou desempregado. E me assusta hoje também saber que existem casais cristãos que a sua vida financeira nem conta conjunta eles têm. Porque o meu dinheiro é o meu dinheiro, o seu dinheiro é o seu dinheiro. E a gente não mistura. Você sabe aquele encontro que tem dos dois rios, Negro e Solimões? E que um tem águas barrentas e o outro tem água mais escura, e fica aquela linha divisória, e o rio não se mistura. São assim alguns casais hoje, que têm a sua vida financeira totalmente desacoplada uma da outra. Esse é o meu dinheiro, esse é o seu dinheiro, essas são as minhas despesas, essa é a sua despesa.
E aí, quando um precisa mais um pouco, ou fica desempregado, ou surge uma necessidade além daquela normal cotidiana, às vezes o marido diz assim, se vira. Ou a esposa diz, eu já faço a minha parte, se vira você. E você sabe que por causa disso, alguns casais não estão conseguindo tocar o casamento. E nessa crise que o Brasil passa, alguns casais vieram até se separar por causa de problemas financeiros. Necessidade de socorro emocional. Irmãos, toda esposa sábia, né, sabe daquele dia em que o seu marido chega em casa e por algum motivo ele não está bem. E ela percebe isso. Ela percebe nas palavras, ela percebe no comportamento, ela percebe na diferença, ele não está como ele costuma ser, né? Então, nesse momento, a esposa sábia, ela poupa o marido de determinadas palavras e notícias e situações. Se naquele dia ela ia falar que o filho aprontou ou tirou uma nota baixa na escola, ela prefere deixar para outro dia. E da mesma forma, a mulher, que também hoje trabalhando fora, enfrenta as mesmas lutas, ou também enfrenta essas lutas junto com os filhos, e teve um dia estressante, porque além de cuidar de tudo, está cuidando de um filho que está enfermo. E aí surgem necessidades emocionais que às vezes o marido não consegue entender. Há um período na vida da mulher em que ela fica muito sensível, que é o período pós-parto, onde o marido começa a acreditar que a mulher não gosta mais dele, ela não o ama mais, porque agora ela só tem tempo para a criança, para o bebê, né? E algumas mulheres têm dificuldade até no trato com o bebê, porque o seu emocional no pós-parto não está bem. Então, quando você começa a conjugar essa frase, né, a entender essa frase, cada um conceda ao outro aquilo que lhe é devido, a gente percebe que não é uma coisa só baseada em sexo, como aparentemente o texto fala. É muito mais do que isso. É entender o outro. É perceber nas entrelinhas que algo não está bem. É usar palavras de sabedoria. Quando a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar, e a tola, com as suas próprias mãos, o destrói, está falando justamente disso. Sobre a sabedoria do falar e às vezes até do calar. Porque às vezes o calar é mais sábio do que o falar. Queridos, hoje a igreja é assolada por uma série de circunstâncias que estão acontecendo no mundo que a igreja está inserida. Uma igreja que perde o seu rumo, uma igreja que perde a condição de avaliar a palavra de Deus, uma igreja que parece caminhar meio que perdida para alguns comportamentos que não têm a ver com o povo de Deus. Mas só que quando a gente fala dessa igreja, a gente tem que se lembrar que essa igreja é composta de famílias, de maridos, de esposas, de filhos, que estão vivendo nessa sociedade apodrecida. E por isso os relacionamentos conjugais muitas vezes estão infeccionados por essa podridão. Coisas que a gente não vivia alguns anos atrás, em casais cristãos, hoje nós estamos vendo com mais frequência. E o que está faltando, queridos? Está faltando nós entendermos que na palavra de Deus tem recurso, na palavra de Deus tem sabedoria, na palavra de Deus tem orientação, e na palavra de Deus tem alertas para a família nos dias de hoje. Marido, eu vou fazer de novo a pergunta. Você sabe quais são as reais necessidades emocionais, físicas, materiais, financeiras que a tua esposa tem hoje? Esposa, você também conhece e sabe, entende, percebe quais são as necessidades nessas áreas que eu falei em relação ao seu marido? Irmãos, nós vivemos num mundo hoje muito insensível. Um mundo que está se esfriando. O amor, como diz a palavra de Deus, se esfriaria de quase todos. Então as pessoas estão vivendo, às vezes dentro de casa, marido e mulher,
O marido não liga muito para o que acontece com a esposa não está nem aí para o marido, somente aquelas necessidades básicas, sabe? O marido é o provedor, a esposa cuida da casa, e tem um alimento lá pronto, os filhos estão na escola, amém, glória a Deus, aleluia, e o resto não importa. E é justamente por isso que a igreja está sendo atingida dos mesmos males que a sociedade está sendo atingida. Uma frigidez, uma indiferença, de conceder ao outro somente o que lhe é devido. O que eu devo a você? Qual é a minha parte como marido? Qual é a minha parte como esposa? Eu já fiz, pronto. Eu não tenho que fazer mais nada. Nós precisamos, queridos, estar atentos quanto a esses sentimentos, sabe, de pertencimento. Irmãos, uma das coisas que a sociedade hoje está assim, perdendo é o sentimento de pertencer a algo, a alguém, a algum lugar. Depois de que inventaram essa palavra globalização, as pessoas começaram a ser doutrinadas o seguinte: olha, eu não sou mais de um lugar, eu sou um cidadão global. Eu sou daqui, sou de lá, sou de acolá e não sou de lugar nenhum. E isso está acontecendo, irmãos, no casamento. No casamento. Essa sensação de pertencimento. Olha o que diz o versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Em outras palavras, a mulher pertence ao marido, o marido pertence à esposa. Há pouco tempo atrás, os irmãos sabem que isso foi largamente falada na internet, uma dessas sociólogas da área de educação do governo, proferiu uma palestra. Ela é uma grande educadora, conhecida, famosa pelos seus pensamentos. Ela disse que os pais têm que parar de pensar que os filhos pertencem a eles. Afinal de contas, os filhos pertencem, segundo ela, ao Estado e não aos pais. E eu vi alguém colocar um comentário debaixo dessa reportagem, e disse assim: bom, então, já que os meus filhos pertencem ao Estado, vou mandar a conta para eles pagarem todo mês. Do médico, da escola, do plano de saúde, das roupas, já que o Estado é dono, então que ele cumpra. Ah, mas nessa hora não, essa parte aí é os pais que têm que fazer. Irmãos, a loucura é tão grande que as pessoas estão perdendo a noção de pertencimento. Você sabe por que muitos casais separam hoje assim, com uma facilidade, sabe, com uma frigidez, com uma indiferença? 20 anos de vida a dois, mas voltam as costas como se não existisse mais aquela pessoa. E aí você fica chocado: meu Deus, 20 anos de casamento, filhos já criados, vira as costas como se nunca houvesse conhecido aquela pessoa. Perdeu-se a noção de pertencimento. Eu quero dizer a você que essa noção, queridos, ela nunca pode ser perdida, porque é ela que nos preserva. Hoje no Brasil perdeu-se a noção de patriotismo. E esses malucos aí, de bandeira vermelha, querem fazer com que as famílias percam a noção de pertencimento de pais aos filhos e de filhos aos pais. Corromper essa relação. Na Europa é muito comum os filhos já novos, muito novos, saírem de casa para viver longe dos pais, não para o casamento, mas para viver sem a presença dos pais. E aí o que a gente percebe claramente é uma sociedade que perdeu a noção do pertencimento. Quando a gente vai no livro de Cantares de Salomão,
que é um livro que fala do relacionamento entre um homem e uma mulher. É um livro considerado poético, né, como o livro de Salmos, mas é um livro que fala desse relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Muitos dizem que também é uma tipificação do relacionamento de Cristo com a igreja, assim como a palavra de Deus diz que esse relacionamento entre um homem e uma mulher tipifica o relacionamento de Cristo com a igreja, porque Jesus é o noivo e a mulher é a noiva. Ou seja, a igreja é a noiva, né? Então, o que eu percebo, queridos? O livro de Cantares diz assim: eu sou do meu amado e ele é meu. Quantas mulheres hoje poderiam dizer isso? Eu sou do meu amado e ele é meu. Quantos homens poderiam dizer: eu sou da minha esposa, ela é minha dona, eu pertenço a ela? Irmãos, quando Paulo disse isso aos coríntios, há quase 2000 anos atrás, numa sociedade oriental, patriarcal, era um negócio difícil de entender. Quer dizer que, você está me dizendo, Paulo, que eu não pertenço mais a mim mesmo, a minha esposa é dona de mim? É exatamente isso. É exatamente isso. E cada um conceda ao outro aquilo que lhe é devido. Nunca pense, queridos, nunca planeje, nunca faça nada que não inclua o seu cônjuge, que não inclua os seus filhos, que não inclua a sua família. Porque o grande problema hoje que está acontecendo na maioria das famílias é que perdeu-se a noção do pertencimento. Então o esposo faz plano sem a esposa e a esposa faz plano sem o marido. E, por conseguinte, os filhos assistindo isso fazem planos também sem os seus pais. E vira essa confusão que a gente está vendo aí. Onde ninguém é de ninguém, onde ninguém tem compromisso com ninguém, onde ninguém ama ninguém, onde ninguém respeita ninguém, onde ninguém é capaz de entender a necessidade do outro. Mas cada um corre atrás por causa da sua própria necessidade. E isso vai se ramificando em todos os relacionamentos. Você acha que alguém que não tem sentimento de pertencimento com a família, com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, vai ter com a empresa? Alguém que não tem sentimento de pertencimento com a família, vai ter com a igreja, com o irmão em Cristo? Não tem não, irmão. Porque a família é o elo mais forte. Quando esse elo se rompe, os outros não suportam. Quando um homem, ele é capaz de deletar a sua esposa, ele deleta qualquer um e qualquer outra coisa da sua vida, inclusive Deus. Quando uma esposa é capaz de fazer a mesma coisa, ela também deleta qualquer coisa e qualquer pessoa. E o que a gente está vendo hoje, irmãos, é uma sociedade que aprendeu a apertar a tecla delete. Delete. Às vezes eu percebo a forma como alguém trata os vínculos de família. Eu fico chocado. Eu acredito que você também fica chocado. Muitas vezes, quando você vê um marido apertando a tecla delete em relação à sua esposa, você diz: meu Deus, o que estava na cabeça desse homem? E vice-versa. Filhos que não estão nem aí para os pais. Não querem saber se os pais precisam de alguma coisa, se estão idosos, se estão precisando de cuidado. E essa é a doença que a gente vive hoje na nossa sociedade.
Por isso nós precisamos criar oportunidades para ouvir a Deus a respeito da nossa vida conjugal e familiar. Por isso cultos como esses são necessários, onde nós vamos tratar do assunto família, onde nós vamos falar de marido, mulher, relacionamento, unidade, compreensão, cumplicidade, amor, entrega, abnegação, altruísmo. Porque essas coisas, queridos, precisam ser faladas. Por isso a gente promove na igreja congressos, seminários. Convidamos casais, convidamos homens para falar com os homens, mulheres para falar com as mulheres. Por isso nós estávamos aqui nesse último final de semana, provocando, aquela coisa gostosa dos filhos voltando do congresso, os jovens, e aqui muitos pais, que estavam aqui com aqueles cartazezinhos, recebendo os filhos a quem eles amam. E eu convoquei, queridos, para domingo à noite, estou lembrando para quem não veio domingo, convoquei para domingo à noite, não importa que a gente vai usar o santuário 2 lá embaixo, o auditório 1 lá em cima, não importa o espaço que a gente vai ter que desprender, mas eu convidei para os pais estarem aqui junto com os filhos. Talvez domingo à noite a gente não tenha nem um culto de adolescentes, para que os filhos estejam ao lado dos pais, perto dos pais, porque nós vamos fazer algumas coisas nesse culto de domingo à noite, que é necessário que a filha esteja perto dos seus pais. Irmãos, a igreja precisa promover isso. E eu digo a você, quando você tiver a oportunidade de estar ao lado dos seus filhos em alguma coisa, faça, não perca essa oportunidade. Desde o encontro lá na escola com os professores para falar da vida acadêmica do seu filho ou da sua filha, ou até mesmo um seminário, um congresso, ou uma volta de congresso, como aconteceu domingo passado, e a igreja estava repleta aqui de pais e de filhos. Sabe por quê, queridos? Porque nós não podemos perder de vista esse sentimento de pertencer, de pertencimento. E eu digo a você que isso está acabando. Tem muita gente que não tem mais. E por isso as famílias estão como cristais frágeis, que num leve toque são capazes de quebrar e não haver mais quem conserte. Os relacionamentos e os ligamentos, as ligações estão muito tênues. Linhas muito finas sustentam hoje a ligação entre um homem e uma mulher no casamento, entre eles e os seus filhos. Mas não é isso que a gente vê na palavra de Deus. O que a gente vê é a palavra de Deus nos dizendo que nós devemos amar, que nós devemos entregar, doar, pertencer, perdoar, fortalecer esses laços. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Alguns cristãos, se acham peça pronta e acabada. Não precisam mais de vir a um culto para ouvir uma palavra, não precisam mais de ir num seminário, um congresso, uma conferência, não precisam mais de participar da vida dos seus filhos, são peças prontas e acabadas, semideuses na terra. E são justamente esses que estão ruindo no seu casamento. Aqueles que procuram fortalecer os laços, valorizar os momentos que passam ao lado da família ou do cônjuge. Quantos casais aqui tiram um período por semana, meio-dia, 2 horas? Não estou falando por relacionamento íntimo, sexual, estou falando para estar juntos, conversar, sair da rotina, estar um com o outro, sem a presença dos filhos. Em outras ocasiões os filhos estarão juntos, mas eu estou falando casal. Bicho, eu não tenho tempo para isso não. Eu olho para alguns maridos e eu fico apavorado. O cara se orgulha de não tirar férias. Ele fala com orgulho. Você sabe quantos anos que eu não tiro umas férias? Há 25 anos que eu não tiro umas férias.
deveriam ter vergonha de falar um negócio desse. Isso não é motivo de orgulho. Essa semana uma esposa estava falando isso comigo. O marido não tem tempo. É sábado, dia santo, feriado, domingo. E o pouco tempo que ele tem, sabe o que ele dedica? Futebol com os amigos e futebol na televisão. Você entende agora o que eu estou falando sobre conceder ao outro aquilo que lhe é devido? Será que o que o esposo tem que conceder à esposa é um futebol com os amigos? Uma cervejada no final de semana? E ficar lá na televisão, passando de canal em canal, ainda pagar na TV a cabo, na TV paga, na TV por assinatura, né? Pagar um dinheiro a mais para ter os canais que vão passar os jogos de futebol em casa. Enquanto isso, a esposa está ali, chorando uma migalha de atenção. Um pouquinho de tempo para ficar com ela e com os filhos. Irmãos, tem mulher fazendo a mesma coisa, tá? Isso não é coisa só de homem, não. Com relação ao futebol, talvez seja muito mais masculino, mas as mulheres têm outras coisas, outras prioridades, que acabam também deletando o marido pelo mesmo motivo, por não ter tempo. E num encontro como esse, queridos, a gente tem a oportunidade de mudar alguma coisa. Se você sair hoje daqui sem mudar nada, você perdeu uma oportunidade. Será que você sabe quais são as reais necessidades do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido? Tudo que falta, ouça o que eu vou dizer, tudo que falta dentro do nosso casamento, o diabo acaba oferecendo uma alternativa fora dele. Tudo que falta dentro do nosso casamento, o diabo oferece uma alternativa fora dele. Teu marido não te dá atenção? Tem quem dê. Tua esposa não liga para você, não cuida de você, não é atenciosa com você? Tem quem queira. Teus pais não se importam com você? Outros vão se importar para te levar para a furada, mas vão dar atenção a você como filho. É aquela história do traficante que adota o filho que os pais não adotaram, né? Isso é só uma coisa. É a história daquela moça que se jogou nos braços de um vagabundo que não vale nada, porque simplesmente ela não teve alternativa de atenção com o pai e com a mãe. Principalmente com o pai. Carência afetiva. O que essa menina viu nesse cara horroroso? O que essa menina viu nesse camarada que parece um troço, não parece nem gente? Todo largado, cabeludo, feio, não estuda, quer nada com nada. O que essa menina viu nesse cara? Carência, filhos, afetiva. Presença, amor, carinho, ternura, tempo, atenção. Você entende? E o pai fica furioso. Onde foi que eu errei? Eu estou dando oportunidade nessa noite da gente pensar sobre algumas áreas que a gente tem errado. É tempo da gente conceder ao outro aquilo que lhe é devido.